Hoje falaremos das quiálteras. O que são quiálteras? Gente, quiálteras são notas, a gente pode dizer de notas desobedientes. Por quê? Porque elas não obedecem nunca à divisão normal de um compasso. Por exemplo, se você tem que colocar duas colcheias para um tempo, ou para uma semínima, vamos dizer, uma semínima, ela é igual a duas colcheias. Então, isso é normal para uma semínima. Mas as quiálteras, elas nunca obedecem isso. No lugar de duas colcheias, elas sempre acrescentarão mais uma. Então, no lugar de duas, aparecem três colcheias. Isso são quiálteras. Para uma semínima, eu tenho quatro semicolcheias. Quatro semicolcheias seria normal para uma semínima. Então, isso é o normal, uma semínima igual a quatro semicolcheias. Mas as quiálteras, elas não obedecerão às quatro semicolcheias. Elas acrescentarão mais uma e vão dizer, essas cinco semicolcheias equivale a uma semínima. Então, a quiáltera é isso. São notas que vêm sempre a mais no conjunto, aonde normalmente apareceriam quatro, elas aparecerão cinco. Aonde normalmente apareceriam duas colcheias, elas aparecerão três colcheias. Ainda fala assim, ó, essas três colcheias aqui equivale a uma semínima. Ela não fala que aqui eu tenho uma semínima e meia, não. Aqui ela fala que as três equivalem a uma semínima. Só que elas não podem simplesmente aparecer as três ou as cinco assim puras. Como que eu vou reconhecê-los? Bom, eu tenho que reconhecê-lo através de alguma coisa. Então, elas serão representadas pelo número de notas. Por exemplo, se elas são três colcheias, então ela vai representar pelo número 3 e ainda através de um colchete ou uma ligadura. Então, ele coloca lá o colchete abrangendo as três ou uma ligadura, pode ser apenas a ligadura e o número 3 dentro dela. Então, desculpa, aqui é número 5, não é número 3. Número 5 aqui dentro, ó. Por quê? Porque a quantidade de notas, 3 seriam 3 colcheias e 5, 5 semicolcheias. Então, a quantidade de notas é a quantidade de número que vai aparecer. Então, 3 figuras, 5 figuras, certo? Abrangidas pelo quê? Pelo colchete ou pela ligadura. Então, as quiálteras, elas têm uma regra. Como que eu vou reconhecer a quiáltera? Olha só, quando eu tenho um tempo, um compasso de dois tempos, vai, 2 por 4. Dentro do compasso, eu coloco duas semínimas, tá? Aqui, dois tempos, duas semínimas. Se eu quiser fazer dessas duas semínimas do compasso inteiro, se eu quiser fazer quiáltera, eu posso acrescentar mais uma semínima e eu vou falar assim, essas três notas aqui corresponde a dois tempos, certo? Por quê? Porque o normal seriam duas, mas eu acrescentei mais uma e coloquei uma tercina dentro de um compasso, uma quiáltera dentro de um compasso. Se eu colocar um compasso, vamos supor, eu tenho um compasso 3 por 8. A unidade de tempo é a colcheia. Então, 3 colcheias. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Isso é o normal para o compasso 3 por 8. Uma colcheia para cada tempo. Mas se eu quiser fazer uma quiáltera, eu acrescento mais uma e eu coloco o número 4 e eu falo as 4 colcheias para um compasso de 3 por 8, certo? Assim eu faço as quiálteras dentro de um compasso. 3 semínimas num compasso de 2 por 4, onde deveriam ter duas, acrescentei mais uma. 3 por 8, 4 colcheias para um compasso de 3 por 8, de 3 tempos. 3 colcheias, acrescentei mais uma, certo? Isso é o compasso. Existem quiálteras para cada tempo também. Vamos no compasso 2 por 4. Se a semínima vale um tempo, a semínima é a unidade de tempo.
Para a colcheia, ela vale meio tempo, então eu tenho que ter 2 colcheias dentro para uma semínima e 4 semicolcheias para uma semínima. Isso é o normal. Agora, se eu quiser acrescentar quiálteras, eu posso colocar 3 colcheias no lugar de 2 e posso colocar 5 semicolcheias no lugar de 4, certo? Agora vamos no compasso 3 por 8. No 3 por 8, quem vale um tempo é a colcheia. Então, uma colcheia é igual a 2 semicolcheias, é igual a 4 fusas. Para eu fazer quiálteras, normal é isso aqui. Isso é o normal, aqui dentro. 1, 2 semicolcheia, 4 fusas. Quiálteras vão ser 2 semicolcheias é o normal, 3 semicolcheias serão quiálteras. 4 fusas são normais, 5 fusas serão quiálteras, certo? Isso são grupos de quiálteras, para você formar de acordo com o compasso. No compasso 3 por 8, eu uso essa fórmula aqui. No compasso 2 por 4, eu uso essa fórmula aqui. Agora, observem, essas quiálteras, elas foram a mais. 3, 5. 2, 3, 4, 5. Essas quiálteras que eu coloco a mais que o normal, eu chamo de quiálteras aumentativas, porque elas são a mais, aumentativas. Toda vez que as quiálteras são a mais que o normal, quiálteras aumentativas, certo? Agora vamos ver como que funciona as quiálteras diminutivas. Diminutivas, lógico, a menos. Para que elas sejam diminutivas, nós usamos um compasso composto. Vamos supor, compasso 6 por 8. A unidade de tempo, semínima pontuada. Então, eu tenho que ter 2 semínimas pontuadas dentro do compasso. Se eu acrescentar mais uma, eu terei 3 semínimas para um compasso 6 por 8, ou seja, 3, uma tercina, ou 3 quiálteras, certo? Posso usar, mas eu não vou usar, eu vou deixar. Eu vou usar isso, vou explicar isso. A semínima pontuada é a unidade de tempo. Então, uma semínima pontuada é normal. Para uma semínima pontuada, 3 colcheias são normais. 6 semicolcheias são normais, dentro do compasso 6 por 8, onde a unidade de tempo é a semínima pontuada. Bom, para eu fazer quiálteras, eu posso usar 2 colcheias ou 4 colcheias, certo? A de 6 eu posso usar 5, como eu posso usar 7. Então, observe, se eu colocar 2 colcheias, eu estou diminuindo o normal. Se eu usar 4, eu estou aumentando. Então, isso é uma quiáltera diminutiva e isso são quiálteras aumentativas. Como que eu vou colocar isso? Vamos lá. O normal são 3 colcheias. Vamos lá. 1, 2, 3. 3 colcheias para um tempo. Eu quero agora fazer quiálteras diminutiva com as 3 colcheias. Fiz o primeiro tempo, ó. Primeiro, segundo. Então, eu vou usar 2 colcheias no lugar de 3. Então, eu coloco a cifra, o número, o colchete, que é a cifra, e fecho. Isso são quiálteras diminutivas. No lugar de 3 apareceram 2. Então, eu coloco a cifra para indicar as 2 para um tempo, segundo tempo. Agora, eu vou fazer a quiáltera aumentativa. No lugar de 3, eu posso usar 4. 1, 2, 3, 4 colcheias. E eu indico que as 4 são um tempo. Vai dar um tempo às 4. Se eu quiser, aqui eu pego para fechar, eu vou pôr uma semínima pontuada só para fechar o segundo tempo, certo? Então, eu fiz normal, 2 semínimas pontuadas, porque o compasso é 6 por 8. Para cada semínima pontuada, 3 colcheias normal e 2 colcheias são quiálteras, 2 quiálteras. 4 são quiálteras
e a semínima pontuada. Então, isso são as quiálteras diminutivas e aumentativas. Então, de acordo com a unidade de tempo, você pode fazer essa tabelinha. Só vou fazer mais uma. Vamos supor que eu tenho aqui 9 por 4. A unidade de tempo no 4 vai ser a mínima pontuada. Ela vale um tempo. Se ele é 9, se são 9, o compasso 9 movimentos, um compasso ternário, então 3 mínimas pontuadas é o normal para um compasso 9 por 4, certo? Para cada mínima, agora vem a tabela. Uma mínima pontuada equivale a 3 semínimas, 6 colcheias. Isso é normal. Se eu fizer isso, é normal. Agora, se eu quiser formar quiálteras, 2 semínimas ou 4 semínimas, 5 colcheias ou 7 colcheias, diminutivas, aumentativas. Ou o normal, se eu quiser colocar o normal, certo? Então, eu acho o primeiro normal, eu tiro uma, acrescento uma, ó, tiro uma, acrescento uma. Então, eu estou fazendo quiálteras diminutivas e quiálteras aumentativas. Então, vamos lá. 2 semínimas, 3 semínimas, normal. Então, 2 semínimas, quiálteras diminutiva. E vou pôr uma mínima pontuada para não prolongar muito. Fechei. 1, 2, 3. 3 tempos e os 9 movimentos, ok? Essas são as quiálteras de valores diminutivos e aumentativos no compasso composto. Não esqueçam, tá? Aqui é o compasso composto. Lá foi no simples, aqui é o composto. Agora, gente, as quiálteras, elas são chamadas de acordo com o número de notas. 3 quiálteras, eu chamo uma tercina. Eu não falo 3 tercinas, certo? Então, eu vou falar uma tercina. Se eu tiver as outras, eu posso chamar de acordo com o número de notas. 5. 5 quiálteras. 6. 6 quiálteras ou uma sextina. Ó. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma sextina, porque é um grupo de 6. Ou 6 quiálteras. Certo? Então, é isso aí. As quiálteras são isso. Só que não existem quiálteras apenas tudo igualzinha, bonitinha. Existem quiálteras de valores desiguais. Como seriam isso? Bom, valores desiguais, lógico, não são valores, os valores iguaizinhos certinho. Então, vamos lá. No lugar de 3 colcheias, que é uma tercina, ela pode ser uma semínima e uma colcheia. Ó, as 2 notas equivalem às 3 colcheias, ó. Então, isso são valores desiguais. Ou com pausas. Posso usar também a pausa para indicar, ó. As 3 é a mesma coisa, ó. Só tem a pausa no meio. Então, eu tenho valores iguais, valores desiguais e pausas. E ainda existe quiáltera sobre quiálteras. Então, vamos lá. Se eu tenho 3 colcheias, que é uma tercina, eu posso, de uma delas, ainda refazer outra quiáltera. Então, olha só. A última nota, se eu colocar 2 semicolcheias, ó, valores desiguais. 3. Continua sendo 3 colcheias, ó. Valores desiguais. Agora, se eu fizer isso, olha só, da última nota, que o normal seriam 2, eu acrescentar mais uma. Então, eu estou fazendo uma nova quiáltera, ó, uma nova tercina sobre a tercina. Então, aqui é uma tercina sobre outra tercina, ó. Tercinas, quiálteras sobre quiálteras, tá? São 3 notas. Essas 3 indicam 2 que indica uma, certo? Olha lá.
As três aqui, semicolcheia, representam duas colcheias, e essas duas colcheias, uma colcheia. Então, quer dizer que aqui eu tenho uma colcheia e uma colcheia, ó. Uma e uma. Então, eu tenho três colcheias. Eu tenho exatamente três colcheias, que é uma tercina. Então, esses são valores desiguais, são valores iguais, desiguais, com pausas e quiálteras sobre quiálteras. Tá? A última aqui, quiálteras sobre quiálteras. Ok? Então, isso é o resumo de quiálteras.